A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, mais uma parte do capítulo 1 do Evangelho de João, agora passagem capítulo 1, versículos do 19 ao 23, que está ali embaixo da setinha, mais 5 versículos, tentando resumir o mais que eu posso, para o vídeo ficar curto, mas análise palavra a palavra, como os próprios judeus fazem, né? Essa análise pedacinho por pedacinho, eu acho que é importante devido à profundidade teológica do Evangelho de João. Vamos lá, vamos tentar resumir. Está escrito aí na tela, ó, do 19 ao 23. Quem quiser ler a passagem em si, eu vou encurtar. Pausa o vídeo, dá uma olhada, é João capítulo 1, versículos do 19 ao 23, tá? Então vamos lá, não vou ler a passagem em português, vamos para referências cruzadas do Antigo Testamento. Deuteronômio, 2 capítulos, capítulo 17, versículo 9, e capítulo 24, versículo 28. Lembrando, essas são as fontes dentro da Bíblia e as versões que eu uso. A traduzida é a versão King James e a versão que eu uso para fazer análise, que está aparecendo aí na tela, é a Bíblia Strong. Eu sempre ponho as fontes, estou me aperfeiçoando nisso. Bora agora para exegese, conhecimento prático da palavra. Cair, a conjunção e ou também conecta as ideias e amplia a informação que se segue. Aqui, neste contexto do versículo 19, introduz a declaração que se refere ao testemunho de João. Outros, pronome demonstrativo este ou aquele, se refere a João, destacando a relevância da sua figura narrativa. Em mim, verbo ser ou estar, e neste contexto indica a afirmação de identidade e presença, que é crucial para compreender a natureza do testemunho de João. Martúria, substantivo que se refere ao testemunho, à declaração, e é central no versículo. Expressa a função de João como alguém que dá testemunho da verdade de Jesus. E que preposição de ou a partir de indica a origem ou procedência do fato em si. Essencial para citar o testemunho no contexto dos judeus que questionam João, no caso os levitas e os fariseus que foram questionar quem é ele. Ioannis é João em grego. Ote, conjunção quando, introduz a circunstância ou tempo em que o testemunho foi dado, ligando passado e presente na narrativa. Iodaios significa judeus e é crucial no contexto sociopolítico e religioso da época. Os judeus desempenham um papel ativo na história da salvação, tá? Iodaios significa judeus, tá? Autos, pronome reflexivo, significa ele ou si mesmo e refere-se a João, e implica que os líderes judeus estavam diretamente envolvidos na busca por informações a respeito de quem era aquele homem, tá? Apostelo, verbo enviar, revelação de autoridade, ou seja, enviaram sacerdotes, levitas a João para saber quem é e demonstram a preocupação com o testemunho. Jerusalém significa Jerusalém. Tá? Não vou entrar em detalhes, vamos para o próximo. Hiereu significa sacerdote, os indivíduos mediadores entre Deus e o povo, e sua presença a João sugere o interesse oficial e religioso que vem da sinagoga. Certo? Leuitis significa levita. Vamos para o próximo. Iná, conjunção para que ou a fim de que, introduz o propósito da ação, que é trazer a questão a João. Erotal significa perguntar, um termo que enfatiza a busca por compreensão e esclarecimento na identidade de João. Tis, pronome interrogativo quem, e o foco da pergunta na identidade de João revela a busca de respostas significativas de sua parte. Ei significa é, usado para construir questões sobre a identidade daquele homem, no caso João. Este é o verbo ser, já falei isso em outros vídeos, e neste versículo em si reforça o ato de questionar o ser ou quem é João, tá? Procurando saber quem é a identidade. Comentário exegético apresenta uma cena, este versículo, significativa no início do ministério de João Batista. Esta passagem, o autor oferece um testemunho de João que se torna uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ao destacar a natureza do testemunho de João, o autor sublinha sua importância como precursor do Cristo, cuja função é preparar o caminho para a vinda do Messias. A vinda de sacerdotes e levitas de Jerusalém demonstra que João não é apenas uma voz isolada, mas tem um impacto muito grande nas correntes religiosas do seu tempo e o contexto que eu comentei e expliquei em outros vídeos, inclusive na série do Exílio a Cristo, passamos pelas fases romanas e a fase em que Cristo viveu, tá? Esses líderes estão preocupados e querem entender essas reivindicações e entender também quem é João.
o que reflete a tensão entre povo e o ensino que é trazido dentro das tradições judaicas, né? A pergunta, quem és tu, não é meramente uma solicitação de identificação, mas uma busca por legitimidade e posicionamento, dentro do plano redentor de Deus, revelando um momento em que a expectativa messiânica estava em alta. Assim, esse versículo aqui não apenas introduz o personagem central, mas também prepara o leitor para o confronto entre antigas e novas realidades dentro da fé e da prática religiosa judaica, certo? Vamos agora para o 20, referências cruzadas. Não temos referências cruzadas no 20. Vamos agora para análise prática, palavra a palavra, tá? Homologueu significa confessar, declarar ou reconhecer. Quando você homologa alguma coisa, vem de declaração de reconhecimento de veracidade, tá? No contexto do versículo 20, enfatiza a ação de João Batista em afirmar publicamente a sua posição, ou seja, ele estava deixando claro e provando quem era ele publicamente, declarativamente, documentalmente quem era ele, tá? Ele admite a sua identidade e o que não é descrevendo a verdade sobre si mesmo e sobre a sua missão. Otia, conjunção que, e no caso do versículo age como uma conjunção subordinativa que introduz a declaração de João. É crucial para ligar a confissão à doutrina que ele está prestes a esclarecer. Ou significa não, e dentro do versículo, João Batista está utilizando para negar que ele é o Cristo, reforçando sua verdadeira identidade. Arneomai significa negar ou desmentir. Esta negação de João serve para clarificar confusões potenciais sobre quem realmente ele é e enfatiza que ele não deve ser identificado como o Messias prometido. Ego significa o eu e reforça a ideia da individualidade e da confissão com responsabilidade das palavras que João Batista falou. Em mim, verbo traduzido como ser ou estar, e neste contexto é utilizado para expressar a identidade de João, que ele se recusa a associar-se ao Messias. Christos é o Messias, é o ungido, e significa que o entendimento da missão messiânica dele é só de precursor, tá? Não é o próprio Messias. Comentário prático, essa declaração de João Batista é de extrema importância para a compreensão da missão dele, da natureza do ministério de Jesus. Tá? No caso, a missão do Cristo e a natureza do ministério do Cristo. Tá? Na frase que compõe o versículo, João realiza uma afirmação, que é uma confissão clara e direta e instrutiva para seus ouvintes. A negação de sua identidade messiânica é importantíssima, pois estabelece um contexto de revelação, mostrando que ele prepara o caminho e não é o próprio Cristo, revelando ainda mais o brilho do Cristo. João, como precursor, não busca roubar os holofotes do verdadeiro Cristo. Pelo contrário, essa declaração, essa proclamação é um testemunho que eventualmente leva a um reconhecimento e aceitação de Jesus como Messias. O uso do eu não sou é uma forte afirmação de humildade e clareza, evitando qualquer confusão sobre seu papel. A preparação do caminho do Senhor por meio do reconhecimento de sua própria identidade serve como um alicerce para a revelação do Cristo e convida os ouvintes a olhar além de João para aquele que realmente ele estava falando, quem realmente era o Salvador. Este versículo destaca não apenas a posição de João, posição hierárquica e espiritual, mas também a relevância de reconhecer corretamente a identidade de Jesus, um tema central dentro do Evangelho de João e dentro da teologia joanina. Vamos para o 21. Referências cruzadas. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 e Malaquias capítulo 4, versículo 5. Versículo 21, vamos ao conhecimento prático, palavra a palavra. Tis significa quem, e no contexto do versículo é uma pergunta sobre a identidade do Batista, refletindo a curiosidade e a busca por entender sua verdadeira natureza e função. Estim, verbo significa é ou está, ele indica a existência ou identidade e é fundamental para a compreensão das perguntas sobre quem João Batista realmente é. Pessoal, tive que pausar um pouquinho, tá? Porque eu ia espirrar, perdão, tá? Su, esta palavra significa tu, utilizada para se referir diretamente a João Batista. A ênfase no tu sugere um confronto pessoal sobre a identidade de João Batista. Elias, né? Fazendo menção ao profeta, apoqueteis significa respondendo e é usado para indicar a ação de João e responder as perguntas que são feitas a ele, mostrando seu papel ativo na clara declaração da sua identidade, o homologai que eu falei no outro versículo.
ou como partícula de negação, e dentro do contexto, a palavra é crucial para a rejeição das identidades propostas pelos questionadores, como Elias, que eu acabei de falar. Eimi, verbo que significa sou e é usado para reforçar as questões de identidade e existência que os entrevistadores fizeram a João. Profetes significa profeta e levanta a possibilidade de ele ser uma figura profética e destaca a expectativa contínua de um profeta que precederia o Messias, no caso o próprio Elias, tá? Comentário prático revela no versículo 21 um momento significativo da confissão pública de João Batista, onde ele é interrogado sobre sua identidade, através das perguntas dos enviados. Quem és tu? És tu Elias? Vemos claramente a tentativa do público de entender se João Batista se encaixava em uma dessas questões, em uma dessas visões messiânicas. O diálogo revela um ponto crucial na teologia do Novo Testamento, a preparação do caminho para Jesus. João, ao afirmar repetidamente que não é nem Elias, nem o profeta, ou qualquer coisa que seja, está estabelecendo sua missão não como Messias, mas como aquele que precede o Messias, como profetizado em Isaías capítulo 40, versículo 3. Essa negação de títulos exaltados por parte de João pode ser vista como uma forma de humildade de direcionar a atenção para a verdadeira identidade de Cristo. Sim, o versículo nos ensina sobre a importância de discernir as identidades, não só de quem tem autoridade religiosa, mas também sobre a própria identidade de Cristo, a qual será revelada mais plenamente ao longo de todo o Evangelho. Versículo 22. Referências cruzadas não temos, muitas, mas temos a segunda carta, segundo Samuel, capítulo 24, versículo 13. Certo? Vamos agora comentário prático do versículo. Lego significa falar ou dizer, e no contexto do versículo refere-se ao ato de questionar e buscar uma resposta clara e direta sobre a identidade de João Batista. Tis, traduzido como quem, é utilizado para fazer perguntas sobre a identidade, enfatizando a busca pela compreensão mencionada. Tá? Eimi, já comentei sobre o significado, aqui nesse contexto implica uma questão sobre a essência e a identidade de João Batista. Sugere um questionamento profundo sobre a função e o propósito do ministério dele. Ina, conjunção, que pode ser traduzida para que, indica o propósito da questão feita a João, que é esclarecer sua identidade para dar uma resposta aos que enviaram aos questionamentos. Resumindo, é para levar a resposta para quem enviou aqueles judeus, aqueles levitas que estão questionando João. Apocrinomai significa responder, e o verbo aqui indica uma ação de expectativa, um desejo de ouvir a declaração de João sobre a verdade. Hostis refere-se àqueles que, traduzindo, tá? Neste caso, os que enviaram a mensagem e as perguntas a João, referentes a uma figura de autoridade, a uma comunidade em geral que tinha interesse em saber, ou seja, a sinagoga, né? O Sinédrio provavelmente queria saber quem é esse homem pregando. Pempsan significa enviar, indica a ação de mandar ou enviar alguém para obter informações, destacando a intenção por trás do questionamento. Legou de novo é o verbo utilizado para reforçar a ideia da pronúncia da declaração de João, tá? Peri significa sobre ou a respeito de, indica que a questão envolve uma discussão sobre a identidade de João. Seautou, pronome reflexivo desse mesmo, esse termo acentua a necessidade de João falar sobre sua própria identidade. Comentário prático do versículo mostra a interação enérgica e reveladora entre João Batista e os questionadores. A comunidade estava intrigada com a figura de João, que realizava batismos, proclamava arrependimento e, consequentemente, uma necessidade de compreender a sua identidade, e essa necessidade começou a aparecer. Os questionadores não estavam apenas curiosos, eles queriam uma resposta que pudesse legitimar suas ações e crenças, especialmente em decorrência do ambiente religioso conturbado em que estava todo esse povo. A insistência na pergunta "quem és?" destaca a relevância de sua identidade e ministério. João Batista, ao se posicionar frente a tais perguntas, não apenas considerava sua própria definição, mas também o papel profético que tinha na história da salvação. A forma como João responde a isso, o que no contexto do Evangelho é mais explorado em versículos posteriores, molda a forma como a comunidade vê a vida de Cristo. Essa vinda messiânica do escolhido, tá? Portanto, esta passagem não é somente sobre João, mas é um precursor, tá? João como precursor desta revelação de Jesus. O verdadeiro Messias ainda estava por vir. A identidade enraizada em sua missão se torna central para a compreensão de toda a narrativa
evangélica. Último versículo, versículo 23. Vamos lá, eu sou a voz que clama no deserto. Referências cruzadas apenas Isaías 43, que eu já mencionei no versículo passado. Vamos agora à exegese. Legou, acabei de dizer ou falar, no contexto bíblico de uma forma geral, indica uma declaração de autoridade, uma mensagem importante. Tá? No versículo em si, significa dizer, e é crucial, pois estabelece a identidade do pregador e a seriedade da sua mensagem, já reforçando a questão ministerial de João Batista, tá? Foné significa voz, né? Fonética, telefone, palavra que significa voz, é uma metáfora poderosa no contexto do versículo, simboliza a comunicação de Deus e a atualidade da mensagem que é feita, pede até atenção, tá? Krasó significa clamar ou gritar, indica um chamado urgente, algo que não pode ser ignorado. A utilização deste termo enfatiza a intensidade da mensagem e a necessidade imediata de resposta por parte das pessoas. En, uma preposição que significa em ou dentro de. Neste contexto do versículo serve para indicar o lugar onde a ação está acontecendo, que é o deserto, um ambiente de solidão e reflexão. Eremos significa deserto, e é traduzido no sentido literal e carrega significado de um lugar inóspito, sugerindo um espaço onde se busca a clareza e a preparação espiritual. A escolha do deserto destaca a necessidade de se afastar do mundano para ouvir a voz de Deus. Etoimazó significa preparar ou endireitar. Este verbo envolve a ideia de preparar o caminho, tornar algo adequado ou acessível, e indica o trabalho de preparação do coração e da mente para a vinda do Senhor. Odos traduz como caminho, e esse caminho é frequentemente referenciado como modo de vida ou a maneira de alguém se relacionar com Deus. Preparar o caminho implica uma transformação de vida necessária para receber a mensagem de vida. Kyrios significa Senhor. Este título sublinha a autoridade e a soberania de Jesus, enfatizando sua divindade e a posição correta como Redentor e Rei. Profeta significa profeta, e no versículo em si refere-se a pessoas que falam em nome de Deus e têm a responsabilidade de instruir o povo. Esaías significa Isaías, tá? Esaias refere-se a um homem um dos grandes profetas, tá? É a tradução do nome do Isaías, tá? E ele é uma figura central para entender a profecia e a expectativa messiânica, tá? O versículo traz uma poderosa declaração que conecta a voz que clama no deserto, João, diretamente ao cumprimento de profecias do Antigo Testamento, particularmente as de Isaías. A figura do profeta que clama no deserto é relevante, pois evoca um ambiente de solitude onde as pessoas podem ser confrontadas com suas vidas e despertar a consciência espiritual. Duas menções aqui, a primeira delas, o deserto ele aparece muitas vezes nos evangelhos, por conta também dos essênios, tá? Que era um povo que talvez o João Batista, o João e alguns discípulos, o próprio Cristo, estavam envolvidos, tá? Os judeus essênios, certo? E a questão da expiação dos pecados, né? A questão do bode expiatório, que aparece em alguns versículos do Antigo Testamento, principalmente em Deuteronômio, principalmente lá, tá? Essa mensagem é clara, o caminho do Senhor deve ser preparado, enfatizando a necessidade de arrependimento e disposição espiritual. O deserto, como cenário, simboliza o espaço de purificação e reflexão que é necessário para a verdadeira comunicação com Deus. A realidade de endireitar o caminho implica não apenas uma transformação externa, mas uma mudança de coração, que prepara o povo para receber a mensagem de Jesus Cristo. Este versículo gravita em torno da urgência da mensagem e do papel de João como precursor, estabelecendo um forte paradigma sobre a necessidade de preparação de si mesmos, tá? No caso, não só o contexto da época, mas nós, diante da obra redentora que se aproxima. Assim, a figura do pregador que clama é mais que um chamado, é um convite para uma verdadeira conversão. É real, tá? A conversão espiritual e física. A pessoa tem que mudar fisicamente a postura, né? E uma postura de prontidão diante da revelação de Deus. Certo? Versículos fechados, passagem João capítulo 1, versículo 19 ao 23. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. E até o próximo vídeo. Obrigado!